Ação de graças por haver escapado a um perigo. Prefácio. Pelo perigo que tenhamos ocorrido, Deus nos mostra que de um momento para o outro podemos ser chamados a prestar contas do modo pelo qual utilizamos a vida. Adverte-nos assim que devemos estar atentos e emendar-nos. Prece. Meu Deus, meu anjo da guarda, eu vos agradeço o socorro que me enviaste no perigo de que estive ameaçado. Que esse perigo seja para mim um aviso e me esclareça sobre as faltas que talvez o tenham atraído a mim. Compreendo, Senhor, que a minha vida está nas tuas mãos e que podes tirá-la de mim quando te aprouver. Inspira-me por intermédio dos espíritos bons que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes neste mundo. Meu anjo da guarda, sustenta-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus resolver me chamar para lá. Queridos amigos e amigas, o meu cumprimento, rogando a Deus, aos espíritos bons que nos abençoem. Este é o nosso estudo do Evangelho, que tem ocorrido nesses tempos no seu formato apenas virtual. Era um grupo até então de estudo presencial, agora estamos na modalidade de envio de vídeos de caráter online, de caráter virtual. Esses vídeos que sempre têm sido veiculados no canal Raciocínios Espíritas. E no dia de hoje estamos a estudar mais um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, chamado Preces Espíritas, último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens 36 e 37 é que vamos estudar hoje, itens que acabamos de ler e que dá nome ao título desse tópico que se chama Ação de Graças por haver escapado a um perigo. Quando lemos este texto, nós nos recordamos, por exemplo, da notável psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, a famosa estudiosa da tanatologia, considerada a pioneira nessa ciência, a ciência que estuda a morte, considerada inclusive a mãe da tanatologia, a ciência que estuda a morte, porque na sua obra best-seller, clássica, sobre a morte e o morrer, que desenvolveu, que desembocou, que deu ensejo à teoria de Kübler-Ross, ela vai examinar uma série de pacientes terminais, fazer entrevistas com eles e colher deles informações, particularmente as reflexões que esses pacientes tinham próximos, cronologicamente falando, próximos da morte. E Elisabeth Kübler-Ross se surpreendeu com as respostas que os pacientes davam, particularmente as perguntas que ela fazia sobre morte, sobre como é que os pacientes imaginavam as suas mortes, o morrer deles. Alguns pacientes eram, por exemplo, portadores de câncer ósseo com metástase, outros que tinham uma leucemia no estado final, pacientes que tinham 2 semanas, 1 mês de vida na expectativa da medicina e que ali relatavam o que sentiam. E é interessante que Elisabeth Kübler-Ross perguntava em algumas entrevistas, em muitas delas, a seguinte colocação: o que é que você faria se tivesse 1 ano, se tivesse 2 anos, se tivesse 5 anos de vida? E as respostas eram muito interessantes. Alguns pacientes chegavam a dizer, mais 5 anos? Mas 1 ano é muito tempo. Se eu tivesse esse tempo todo, eu faria tanta coisa que eu não fiz. E normalmente as respostas eram as respostas mais profundas, do ponto de vista interior, emocional, psíquico, espiritual. Era muito comum os pacientes diziam, eu amaria mais as pessoas. Eu valorizaria mais as pessoas do que as coisas. Porque as coisas têm o seu valor, mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu valorizaria pequenos momentos que fazem sentido, que fazem maior importância em nossa vida. Valorizaria esses pequenos acontecimentos que às vezes nós não damos importância. Eu amaria mais. Teve uma paciente dela que dizia, eu amaria muito mais. E ela perguntou, mas você não amou? Eu disse, não, eu tive 4 casamentos, disse a paciente.
mas eu sempre reclamava que os meus companheiros não me amavam. Mas no fundo eu que não amava nenhum deles, porque eu não me amava a mim mesmo, e só agora eu estou me dando conta, estou chegando a essa conclusão. Então vejamos, valorizar as coisas simples, as coisas comezinhas que a gente não dá valor porque a gente acha que é de só menos importância, e normalmente dá valor quando elas já não se apresentam tal como se apresentavam antes, se apresentam em situações diferentes, em conformações e apresentações distintas, ou então quando essas mesmas coisas que a gente não valorizavam fazem falta, escasseiam, e aí é que a gente dá valor. Muitos pacientes disseram a Kübler-Ross coisas como: eu viveria mais intensamente. E ela perguntava: o que é viver intensamente? Eu viveria mais o prestar atenção nos meus familiares, eu conviveria mais com os meus, mas não apenas conviver em quantidade de horas, mas emocionalmente, eu daria mais atenção. Quando eu fosse carinhoso, eu seria mais carinhoso de maneira mais intensa, né? Eu colocaria mais afeto nas coisas, mais amor nas coisas, né? Isso que é viver intensamente. Viver intensamente aqui não é viver intensamente no sentido de ter uma vida de farra, de ficar até altas horas da noite nos excessos. Não é isso. Viver intensamente é viver cada momento positivo, com as pessoas queridas, de maneira mais intensa, de maneira mais prazerosa, de maneira mais a sentir a emoção, ser afetivo, prestar mais atenção no próximo, mas de maneira mais intensa, né? Colocar amor, mais amor nas coisas, né? Colocar mais amor nas coisas é também fazer as coisas de maneira melhor, né? Quando eu coloco amor nas coisas, eu coloco mais qualidade no trabalho que eu faço, né? E colocar mais qualidade no trabalho que eu faço é justamente colocar mais amor nas coisas que eu realizo, né? Então é interessante essas colocações, porque os pacientes nunca falavam de coisas materiais, de posse, de ter, da preocupação de parecer, da preocupação com as pessoas, o que as pessoas estão pensando nela. Não existiam essas preocupações que normalmente são as preocupações que mais tomam conta da nossa cabeça no corre-corre do dia a dia, no cotidiano das nossas existências, né? E aí eu me lembrei também, ao ler esse texto kardeciano, de alguns episódios. Por exemplo, o episódio que aconteceu com um brasileiro na década de 70 do século passado, num acidente aéreo que chocou o mundo, né? Um acidente aéreo que fez uma aeronave, o Boeing 707 da Varig, pousar em 1973 de maneira desastrosa em Paris, numa viagem que iria para a França, e essa aterrissagem foi feita de uma forma catastrófica, acidental. O avião começou a pegar fogo já no ar. E Ricardo Trajano, um brasileiro, inclusive, ele continua vivo, ainda está vivo, ele foi o único passageiro que sobreviveu a esse acidente. De mais de 100 e poucos passageiros, quase 200 passageiros naquela aeronave, só ele, de passageiro, sobreviveu. Houve 11 sobreviventes. 10 desses sobreviventes foram tripulantes. Alguns comissários de bordo, piloto, e ele. E é interessante assim, inclusive alguns comissários, alguns tripulantes morreram, né? Mas dos 11 sobreviventes, um passageiro apenas e 10 tripulantes. O noticiário da mídia, ele contou que a mídia noticiou que todos os passageiros morreram. A sua família em casa, ele é carioca, a sua família em casa, hoje ele mora em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas ele do Rio de Janeiro. A sua família no Rio de Janeiro fez o velório dele, né, elaborou a sepultura, né, fez, né, o ritual lá, né, de despedida. Né, os familiares choraram ele, né, o pai, né, e a mãe muito abalada. Ele tinha 21 anos, ele era muito jovem. E tanto é que quando ele começa a se mexer, ele foi localizado nos escombros do avião. Ele tinha um porte físico de um comissário, acho que era um copiloto, que morreu, mas ele tinha um porte físico tão semelhante e estava próximo, porque na verdade quando a fumaça tomou conta do avião, ele correu. E as pessoas todas foram queimadas, carbonizadas de uma maneira muito rápida, e ele ficou próximo à região ali do piloto, foi ainda alcançado pelo fogo, mas não chegou a morrer, e ele
foi confundir o seu porte físico com um copiloto, que na verdade morreu, inclusive, e o corpo dele estava dilacerado, né? Foi anunciado na mídia que esse copiloto vivia, né? E a família ali, de alguma forma, né, passando por essa situação toda, vivendo o luto, e por incrível que pareça, a mãe dele, a intuição talvez das mães, né? A mãe dele sustentava a ideia de que ele não havia morrido, que havia algum engano em relação a isso. Todos acreditavam que a mãe estava num processo de negação da morte do filho, e mais tarde aquilo se confirmou quando se identificou a identidade dele. Ele estava com o corpo todo dilacerado, o pulmão praticamente destruído pela queda e etc, a aspiração da fumaça, né, do fogo, etc, quase morreu asfixiado. O corpo, principalmente atrás, as costas, as nádegas, totalmente comprometidas pelo fogo, né, carbonizadas, queimadas mesmo. Ele passou por um tratamento intenso, prolongado, né, muito contundente, muito enfático. Ele precisou ficar isolado e ele falou que aquilo tudo foi realmente muito, muito mobilizador, porque foram anos de tratamento, né? Foi muito tempo no hospital, muitos meses no hospital e anos de recuperação da sua saúde, né? E era interessante que, em boa parte do tratamento hospitalar, ele ficava afastado da família, isolado, né? A família não podia ter contato com ele, né, pelo risco de contaminação. Ele estava muito fragilizado, com a imunidade muito baixa, então ele podia contaminar-se de alguma coisa que um familiar trouxesse. E é interessante porque a família passava cartazes para ele, com afeto, escrito coisas do tipo: força, estamos aqui lhe apoiando, estamos orando por você, não podemos estar aí no hospital, mas estamos aqui fora. E as enfermeiras é que levavam os cartazes escritos de punho do pai, da mãe, de irmãos, para que ele pudesse ver aquilo. E ele falou, eram palavras de estímulos e de incentivo convencional, que quase sempre a gente nem valoriza, acha que assim, palavras clichês, mas naquele momento me fazia muito bem. O remédio maior que eu tomava naquele período ali hospitalar foi aquelas mensagens de familiares, porque aquilo me dava um sentido. Aquilo me dava disposição de eu ir adiante no tratamento, de eu ter forças para levantar, para ingerir as medicações, para fazer fisioterapia, para me recuperar. Aquele foi o maior remédio, e o maior remédio, o mais importante é aquilo. E depois dessa experiência, eu nunca pude ser diferente, eu nunca pude ignorar a importância dos afetos. A importância dos afetos em nossas vidas, tanto o afeto que a gente recebe das pessoas, como o afeto que a gente oferece para as pessoas, né? E essa história não é uma história nova. Há um outro sobrevivente de um outro voo norte-americano, né? Esse, se não me falha a memória, é norte-americano, o Rick Elias, né? Ele sobreviveu a um acidente de avião desastroso em 2009. Tem uma palestra dele aí na internet que ele conta as minudências disso, né? E ele, que era um tanto negligente, segundo ele mesmo, com algumas atitudes, né? Ele era muito sistemático, gostava de programar demais as coisas, adiava as coisas, programava coisas em excesso. Ele disse que aquilo mobilizou ele tanto quando ele se viu sobrevivendo àquele acidente de avião, que ele nunca mais foi a mesma pessoa. O resgate que ele teve da paternidade do filho pequeno começou a dar mais atenção, essas pequenas coisas que às vezes são de graça, o pôr do sol, a convivência com os familiares, né, um momento de tranquilidade, um momento de relaxamento, né? Então, o afeto que ele podia dar, o cuidado com o filho na condição de pai, né, no exercício da paternidade, ele mudou radicalmente as suas programações, procurou não mais programar a sua vida a longo prazo. Claro que a gente precisa programar algumas coisas, é óbvio, se você vai fazer um investimento, claro que tem que mobilizar recursos, você tem que organizar sua gestão financeira, claro, tem que ter bom senso, lucidez, se você vai, sei lá, fazer algum tipo de empreendimento, se você vai se organizar para algum negócio, se você vai, sei lá, matricular um filho na escola, um filho na faculdade, você precisa se organizar financeiramente para fazer frente àquelas mensalidades. Então, até aí, nada demais. Mas ficar subordinado, ficar refém de programações, né? E ele chegava a dizer que às vezes ele
se programava demais, ele adiava demais as coisas, ele se organizava de tal forma para que quando houvesse a ocasião ele usasse determinada roupa. Ou então comprava determinadas comidas, deixava congelada, comidas mais sofisticadas, digamos assim, para que quando houvesse a oportunidade de ele receber um casal amigo na sua casa, ele então comesse aquela comida. Depois dessa experiência ele percebeu, ele parou para pensar e disse: se eu não tivesse sobrevivido naquele avião, toda essa comida congelada que eu deixo aqui para programar, para fazer em determinada ocasião, não teria nenhum sentido. Não teria nenhum usufruto, eu não teria utilizado. Para que programar demais coisas para eu fazer quando houver oportunidade e talvez não haja? E a partir daí, Rick Elias mudou radicalmente a vida, começou a programar as coisas a cada momento, especificamente, as coisas que precisam ser programadas, programar, mas não viver em função de programações sem viver a sua vida, sem desfrutar, porque o momento que a gente tem é agora. É necessário desfrutar o momento presente, valorizá-lo. E quando eu falo do desfrutar, não é desfrutar no sentido materialista. Eu preciso gozar, preciso aproveitar a vida, porque isso não é aproveitar a vida, é até se perturbar. É até, a depender de como a gente avalie e a depender do tipo de vida, é muito ruim. Não é aproveitar, é justamente desaproveitar. Mas aproveitar a vida aqui é poder experimentar a existência e fazer as coisas que eu preciso fazer agora. Até o bem a gente programa demais para o futuro. Eu vou fazer a caridade quando eu me aposentar. Então, quando eu me aposentar, aí eu estiver recebendo dinheiro, aí eu estiver bem, aí eu não preciso mais estar indo para o trabalho. Esse período que eu estou indo para o trabalho, eu vou ir para a casa espírita, para a igreja, para não sei aonde, aí eu vou oferecer a caridade. Ora, e se morrer antes de aposentar? E o que é que eu vejo na prática? É que aquela pessoa que se aposenta depois fica reclamando porque a aposentadoria não dá e tem que arranjar uma outra alternativa de trabalho para compensar e nem mais vai frequentar a instituição religiosa, mesmo aqueles horários que ia quando estava trabalhando. Então, veja, essa coisa de colocar para frente, essa coisa de condicionar a nossa existência, é isso que eu falo de aproveitar a vida. Aproveitar a vida é, se eu quero fazer o bem a alguém, eu faço agora. Se eu não tenho o recurso financeiro para ajudar como eu gostaria, eu vou ajudar com o meu afeto agora. Se o recurso chegar em minha mão lá adiante, eu ajudo com o recurso também. Mas se eu não tenho agora, eu não vou ficar, eu só vou na casa de fulano levar o recurso financeiro e ajudar ele quando tiver o recurso financeiro. Não, eu vou ajudar ele agora, com o que eu tenho. Se amanhã eu tiver mais, eu ajudo, com que me chegue mais, eu ajudo mais. Então, aproveitar a vida nesse sentido, no sentido aqui estético, estésico, espiritual, profundo. Né? E é óbvio que nessa conjuntura, Rick Elias vai falar sobre a lição que ficou nele, que é a vida física é muito frágil. Há uma fragilidade orgânica em nossa existência e que atravessa todo momento a nossa vida. A nossa existência é feita de fragilidade orgânica e a gente quase sempre não atina para isso. Quase sempre a gente não pensa que a fragilidade orgânica está atravessando a nossa vida a todo momento. A gente só pensa quando tem uma tragédia, quando vivencia alguma coisa, aí a gente reflete. Ou então quando alguém muito próximo a nós falece ou contrai uma doença, a gente começa, aí remete a gente, porque quando a circunstância é muito próxima, remete a nós mesmos, né? Alguém próximo a nós morre, remete à nossa própria morte. Alguém tem um câncer, tem uma doença, aí remete a gente também passar por experiência. Afinal, por que não eu? Por que só os outros? Então, essas reflexões acabam, de alguma forma, chamando... E é necessário, de vez em quando, que a gente pare para refletir. O texto de Kardec fala, na prece de ação de graças, em uma espécie de reflexão sobre a vida orgânica que é frágil. A qualquer momento a gente pode ser chamado para vida espiritual. E eu me lembro do episódio do jovem rico, que é narrado no Evangelho, o jovem rico que vai a Jesus, e Jesus diz no Evangelho: vem comigo, renuncia a tudo e segue-me agora. E ele se perturba, né? E Amélia Rodrigues Espírito traz detalhes sobre essa história dos arquivos espirituais, quando veio dizer que ele queria enterrar o pai, dar um enterro para o pai e dispor dos seus bens para depois segui-lo. Mas ele queria enterrar o pai, não necessariamente por amor ao filial, mas por conta da herança paterna, etc. E que também havia bigas de jogos romanos que ele queria participar. A Amélia Rodrigues, então, traz esses detalhes dessa história e vai dizer a Amélia Rodrigues que Jesus disse a ele: para mim eu sempre terei tempo,
Mas para você, amanhã pode ser tarde demais. Vem agora. Ele diz, Senhor, agora. Mas, mestre, eu queria me programar para que amanhã, depois que eu me resolver com as bigas de jogos romanos, eu posso lhe seguir. E Jesus diz, agora. O meu tempo é agora. Ele foi, diz a Amélia Rodrigues, vai participar de um jogo de bigas de Roma, com cavalo, etc., uma corrida. Ele acaba sofrendo um acidente, é jogado para fora da biga, os cavalos passam por cima dele e ele morre de maneira dolorosa. E quando ele está já entrando na vida espiritual, ele vê uma imagem psíquica e vê o próprio Cristo com as mãos estendidas, dizendo, para mim você sempre terá tempo, mas para você o momento é agora. E ele entra no mundo espiritual com a terrível consciência de culpa pelo tempo perdido. A oportunidade de ter tido Jesus ali e não ter seguido ele e escolhido uma outra experiência. Então a vida física é um fio que pode ser rompido de maneira muito fácil. A qualquer momento podemos romper a vida física. É um vírus, como está acontecendo aí. É um mosquito da dengue. É qualquer enfermidade bacteriana, uma infecção. O corpo físico aguenta as atmosferas mais variadas, as pressões atmosféricas, as alterações de temperatura, tem uma capacidade incrível de se regenerar, de se recompor, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, muito frágil. E nós podemos, em algum momento, qualquer momento, é uma veia cerebral que se parte, uma complicação cardiovascular e a gente tem uma morte súbita. A qualquer momento, uma trombose, uma situação qualquer, um coágulo. Então, é necessário, portanto, pensar, refletir sobre isso. Essas ocasiões, esses perigos, essas situações que a gente se escapa, é uma ótima oportunidade de refletir sobre isso. E refletir sobre a morte também. Diz Joana de Ângeles, reflete de vez em quando a respeito da sua partida para o plano espiritual. Se é tão útil, se é tão valioso refletir sobre a morte, se a gente não for espiritualista. Toda pessoa, esses que eu citei aqui, Rick Elias, Ricardo Trajano, não são religiosos. Mas veja que eles mudaram de vida, mesmo acreditando que essa vida é a única que tem. Essa é a única vida que eu tenho. Mas pelo fato de eu refletir sobre a morte, porque materialmente falando, a gente tem a tendência de negar que a gente um dia vai morrer. A gente tende a funcionar de tal forma como a gente sempre fosse viver fisicamente. Então, esses indivíduos, por exemplo, mesmo não sendo religiosos, ao pensar sobre a morte, a possibilidade de que qualquer momento a gente pode morrer, eles mudaram a vida deles. E olha que eles não são espiritualistas. Eles acham que a vida é só essa. Mas ainda assim, pensando sobre só essa vida, ao pensar que a gente pode morrer a qualquer momento, eles mudaram o estilo de vida deles. E eles adotaram uma qualidade de vida melhor, ainda que acredite que a vida se reduz a essa experiência orgânica. Mais ainda para aquele que concebe a vida espiritual. Porque, em primeiro lugar, ele não tem o desespero de achar que essa só é a vida, e eu vou aproveitar essa vida de uma maneira negativa, porque uma hora eu vou morrer, então eu vou valorizar essa vida, que deve ser valorizada mesmo, mas de uma maneira negativa. Afinal, depois, não tem mais vida nenhuma. Eu posso desenvolver um raciocínio desse, no sentido aqui hedonista, no sentido aqui do egoísmo. Vou ver uma vida egoísta, afinal, depois não tem mais nada. Não é isso, né? Platão dizia, se não houver vida após a morte, os maus fazem um ótimo negócio. Porque são maus, usufruem de tudo, gozam, são egoístas e depois não tem nada. Então, do ponto de vista espiritual, a gente não tem o desespero que essa é a única vida e não se agarra em excesso. Mas do ponto de vista espiritual, a falta de valor que a vida tem, no sentido de diminuir a importância, não é diminuir a importância no sentido de desvalorizar a vida física. É no sentido de não dar uma importância demasiada a ponto de se agarrar à vida física. Mas dar o valor que ela tem, que tem um valor muito importante, que é a vida física é um passaporte para uma vida melhor. Então eu preciso valorizar essa vida física. Mas eu preciso valorizar como um passaporte. Porque eu não vou ficar aqui e também não vou desaparecer após a morte. Eu vou ter uma vida, eu vou ter uma continuidade. Eu vou continuar. Se eu vou continuar após a vida física, se eu vou continuar após a morte, essa vida aqui é um passaporte. Como é que eu faço? O que é que eu faço aqui para continuar após a morte de uma maneira feliz e plena?
Então, dá um valor mais especial à vida física. Não há valor de se agarrar à vida física como sendo o máximo da experiência, a única experiência que eu devo aqui viver apenas do ponto de vista físico. Não. Dá um valor extraordinário, porque a vida física é um passaporte. A vida física é um avião, um carro que me conduz a um lugar melhor. Quando você viaja para um local que vai ser melhor para você, onde você vai morar nesse local, o local é o destino, mas é necessário cuidar do carro, é necessário cuidar do veículo, para que o veículo me leve a esse local. A vida física é esse veículo, representado pelo corpo. Então as experiências da vida física têm esse valor, de a gente valorizar. Quando o espiritualista, em particular, e o espírita, ou melhor, o espiritualista em geral e o espírita em particular, reflete sobre a morte, diferentemente desses casos que eu aqui coloquei, ele não apenas dá valor à vida física, como os materialistas dão, e até muda o estilo de vida, adota um estilo de vida melhor, mas não adota um estilo de vida melhor no sentido de ter medo de morrer, de viver obsessivamente para prolongar a vida física, para viver o máximo, afinal, essa vida tem valor. Não é esse hipervalor nesse sentido. Valorizo a vida física como meio, valorizo a vida física como uma oportunidade grandiosa, como os materialistas, mas também valorizo a vida física sem desespero, porque essa não é a única. Portanto, eu não preciso ficar desesperado que depois de morrer eu vou desaparecer, eu vou me aniquilar e os meus também vão se aniquilar, porque isso dá uma angústia a muita gente. Não, eu vou continuar e vou continuar de uma forma mais sofisticada ainda, e a depender de mim eu vou continuar de uma maneira melhor. Então, quando o espiritualista e o espírita refletem sobre a morte, ele tem recursos e acervo de refletir sobre a morte para melhorar a qualidade de vida dele, para valorizar a vida como o materialista valoriza, mas para valorizar também a vida espiritual. E para valorizar a vida material no aspecto espiritual que ela tem. No sentido espiritual. Porque a vida material é também espiritual. A vida material tem um aspecto espiritual importante. A gente está na vida material para desenvolver aspectos espirituais, a partir dos quais eu vou levar eles para a vida do espírito. Eu preciso desenvolver na matéria aspectos espirituais que eu vou carregar para a vida após a matéria, já que a vida após a matéria é uma vida espiritual. Se é uma vida espiritual, eu preciso ter condições espirituais, eu preciso ter bagagem espiritual para viver essa vida espiritual. Enquanto que, na vida material, a bagagem material é temporária, a vida material eu não vou levar. Eu não vou levar a bagagem material. Eu não vou levar o repertório material que eu tenho aqui. O repertório material que eu tenho aqui é para ser usado temporariamente, mas não para eu me fixar nele. Essa é a história. Essa é a história que eu preciso aqui refletir. E por isso que o cenário atual de Covid-19, de coronavírus, também nos enseja essa reflexão. O que é que o Covid está trazendo para a gente? A reflexão de que a morte está próxima. Quando eu falo próxima, não é para você ficar aterrorizado. A morte está próxima porque sempre esteve próxima. A qualquer momento a gente pode ser chamado. E se você se angustia demais com essa coisa, alguma coisa não está bem. É necessário você fazer uma avaliação, um autoconhecimento, um autodescobrimento. Você precisa fazer uma reflexão. Se você se angustia ou se apavora de pensar nesse tema, é importante que você faça essa reflexão. E se não estiver conseguindo fazer sozinho, é necessário buscar ajuda especializada, alguma terapia, alguma psicoterapia ou alguma terapia alternativa, seja lá qual terapia que seja, que faça você se fortalecer em relação a esse tema. Refletir sobre essa questão. Joana diz, reflete de vez em quando a respeito da sua partida. Porque isso psiquicamente vai habituar você, mental e emocionalmente, com relação ao tema. Vai ambientar você com referência ao tema. E isso psiquicamente vai acostumar, vai desenvolver hábitos em relação a isso. E aí, quando ocorrer, quando você for chamado, você se liberta da matéria suave, sem sofrimento, sem conflitos e sem apego. Diferentemente daquele que não pensa sobre o assunto. Aliás, diz Joana, se você refletir sobre o tema, quando os seus parentes viajarem, se forem antes de você vai poder ajudá-los mentalmente, porque você já se habituou com o tema. Não vai perturbá-los com a sua irradiação espiritual.
com seu desespero, com a sua revolta, com a sua rebeldia, com as suas angústias. Tem nada a ver sentir saudade, tá? Sentir saudade, sentir falta do ente querido é bom. Os entes queridos também sentem saudade da gente. E eles gostam de serem lembrados, né? Mas o desespero, a rebeldia, a angústia, a falta a desorganização completa, aí eles se perturbam também. Sem dúvida nenhuma, eles se perturbam também. Então, essa preocupação. O que o Covid está fazendo é só lembrar de uma maneira mais efusiva, de uma maneira mais enfática, de uma forma mais intensa, uma coisa que sempre existiu. Não é o Covid que inventou isso. Mas como o Covid está gerando o noticiário de mortes, a possibilidade de qualquer um se contaminar, a imprevisibilidade de um quadro viral, que pode ter sintomas leves, pode ser assintomático, pode evoluir para quadros respiratórios graves. E aí a gente vê idoso de 90 anos se recuperando e jovem de 15 anos morrendo. Então, essa imprevisibilidade é o símbolo da imprevisibilidade da vida física. A vida física é imprevisível. Nós não temos segurança de nada. Na vida física, a gente só tem segurança dos nossos atos morais. Aí está em nossas mãos. Mas a vida física, a gente não tem controle. A gente não tem segurança. E uma das coisas que a gente precisa desenvolver é aceitar a falta de segurança da vida física. Aceitar a falta de controle da existência material. Essa é, de alguma forma, a nossa demanda, o nosso desafio, né? Então, e já caminhando aqui para o último exemplo que eu vou dar, é o seguinte, na década de 60, houve, aliás, não apenas na década de 60, antes, mas houve um circo mundialmente famoso, o grande circo norte-americano, que fez uma jornada do mundo inteiro, emocionando multidões, sensibilizando. É aquilo que talvez o Circo de Soleil hoje, ou uma dessas grandes instituições hoje de circo fazem no mundo, né, que são famosos, era o que era na época o grande circo norte-americano. Encantava a gente, né? Encantava as pessoas, arrebatava multidões. E esse circo norte-americano, que fez inclusive uma jornada aqui no Brasil, em 1961, fez uma turnê no Rio de Janeiro. E essa turnê do Rio de Janeiro culminou em um episódio muito especial e muito doloroso para a história do Brasil. Porque em 1961, o circo norte-americano fez uma série de apresentações na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro. E no último dia, 17 de dezembro, era o último dia que acabava, que encerrava essa turnê maravilhosa desse circo, houve um episódio muito triste, um episódio muito desagradável, um episódio muito lamentável envolvendo esse circo. Porque no último dia desse circo houve um acidente e em 10 minutos centenas ou talvez mais de milhar de pessoas morreram de maneira violenta, de maneira desastrosa, de uma maneira contundente. Eu vou aproveitar esse episódio para narrar o relato de um companheiro espírita, um dos oradores mais admiráveis, referência para todos nós, admirável para todos nós, que é o Dr. José Raul Teixeira, professor José Raul Teixeira, que é um grande orador, uma das referências na oratória espírita, do movimento espírita, da história do nosso movimento. O professor José Raul Teixeira, nessa época, 1971, era um garoto de 12, 13 anos de idade, no máximo 13 anos de idade. E ele, Raul Teixeira, é de Niterói, viveu e vivia na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, e ele, nessa idade, devia ter uns 12 anos, ele queria ir para o circo. Era o último dia, 17 de dezembro. Ele combinou com os amigos do colégio, seus colegas de escola, combinou com os pais, e ele chamou o pai dele, também pediu para o pai dele para ir para o circo. O pai dele se movimentou, se organizou, comprou o ingresso, etc. E se movimentou para, no horário combinado, voltando do trabalho, o pai deveria voltar do trabalho 12h30, 1h da tarde no máximo, trabalhava como chofer, e chegando em casa, pegaria o filho, o espetáculo era 2h30 da tarde. Era ali próximo, então haveria tempo. E aí os colegas foram, as pessoas começaram a sair, né? Deu horário próximo, as pessoas começaram a sair. Raul Teixeira disse: eu me arrumei todo, coloquei a roupa, uma das melhores roupas que eu tinha, coloquei, me preparei,
naquela ansiedade de ver o circo, fiquei naquela antecipação ansiosa, naquela expectativa, arrumado, e meu pai não chegou. E aí 1h, 1h30 da tarde, 1:45, 2h. E o meu pai não chegava. 2h30, o horário do espetáculo, ele não chegou. 2:45, meu pai não chegou. 15h, e eis que ele chega. E lamentando, Raul Teixeira disse que ficou chateado com o pai, mas meu pai e tal, agora não dá tempo mais. E o pai disse, tem certeza que não dá tempo? Tem certeza de a gente não sair agora às pressas? Ele disse, não, pai, a gente vai pegar ainda uma condução, até que a gente se organize aqui, saia, pegue a condução e chegue lá. Já estamos meia hora atrasados, eu não vou pegar o espetáculo, agora não dá mais tempo. E ele ficou triste, foi pro quarto, começou a tirar a roupa, retirou a roupa, desfez, refez a roupa, colocou outra roupa, né? Uma roupa mais de dentro de casa. E o pai também lamentou o episódio, mas explicou para ele que houve um imprevisto no trabalho, que ele não teve condição de sair antes de chegar cedo, que ele sabia do compromisso, mas que não teve condição e o trabalho parecia hoje especial, porque chegava uma ocorrência, chegava outra, houve um imprevisto em um setor lá, que era um setor dele, e ele precisava também conduzir pessoas no trabalho, trabalhando como chofé, como motorista, para lá e para cá, e aí não houve condição. Foi um dia realmente muito atípico, um dia especial, que apareceu tudo que é tipo de problema. E Raul Teixeira ficou algum tempo aí inconsolável, né? Porque perdeu a oportunidade, não haveria outra, era o último dia do grande circo norte-americano, aquele espetáculo. E aí, depois de alguns minutos, né, no entardecer, no final da tarde, ele olha para a janela de casa e vê o burburinho e a movimentação, que era próximo do círculo, da ocorrência que estava tomando conta do circo. A lona havia caído e tocado fogo na lona. Havia resinas que facilmente entravam em combustão, eram facilmente inflamáveis, e rapidamente o circo todo pegou fogo. Mais de 2.500 pessoas queimadas. E o interessante é que... Interessante e triste, claro, é que as pessoas eram queimadas ali. Algumas conseguiam sair queimadas, mas não sobreviviam. Muitas respirando o monóxido de carbono morriam ali, asfixiadas. As mais fortes pisoteavam as outras para tentar sair, tanto que alguns corpos ficaram deformados porque foram pisoteados. Muitas crianças. Raul Teixeira lembrou dos seus colegas, alguns deles que ele era próximo da sala de escola e que morreram. Não voltaram daquele circo. E, às vezes, acompanhado de um pai ou de uma mãe, que também não sobreviveram. Niterói, disse Raul Teixeira, naquele dia virou um grande necrotério. Curiosamente, naquela data, os médicos estavam fazendo greve. Os hospitais, na sua maioria, estavam fechados. Havia alguns problemas ali, algumas limitações, um feriado. Alguns médicos foram acionados às pressas, alguns hospitais foram abertos de maneira violenta, às pressas. Muitas pessoas morrendo, inclusive no meio da rua, queimadas. Outras pisoteadas, umas pelas outras. Foi algo realmente muito triste e que ele viu acontecer pequeno. Ele pôde ver a quantidade de corpos. O prefeito da cidade, o governo, improvisando algumas terras que era do governo, de posse do governo, para produzir cemitérios, espaço para sepultar todos os mortos. E aquilo nunca lhe saiu da cabeça, aquela ocasião. Alguns anos depois, ainda muito jovem, 15, 16 anos, ele se tornou espírita. Envereda para o estudo espírita das obras. E um dia esteve em suas mãos, ainda muito jovem, 16, 17 anos, uma obra psicografada por Chico Xavier. Cartas e crônicas do espírito Humberto de Campos, que assinava com o pseudônimo de Irmão X. Ele abre, ao acaso, entre aspas, e se detém curioso no título do capítulo 6 da obra.
Tragédia no circo. Ele olhou e automaticamente, rapidamente, imediatamente ele se recorda da tragédia do circo de Niterói, alguns anos antes. E ele olhou, tragédia no circo, será que tem alguma coisa a ver com o circo de Niterói? Vamos ver aqui. E a princípio não. A princípio não. A mensagem começava dizendo algumas coisas e depois ele foi perceber que se tratava de uma mensagem que Humberto de Campos explicava, escrevia explicando as origens espirituais daquela tragédia de 1961. Na carta de Irmão X, Chico Xavier psicografou as informações que o autor espiritual trazia dos arquivos do mundo espiritual, que começava mais ou menos assim. Era o ano de 177 da nossa era cristã. Roma estava no seu apogeu com Marco Aurélio, o imperador. E então, nessa situação, um grande cabo de guerra, um general romano, que havia vencido uma batalha importante para Roma, voltava para a capital do mundo na época, Roma, com os louros da vitória. E o imperador, através de um dos seus procônsuls, de um dos seus representantes, desejava homenagear Lúcio Galo, que era esse general, com alguma festa. Houve uma reunião para decidir o que fazer. Alguém sugeriu que colocasse bailarinas sensuais que dançassem na sua frente. E o representante de César disse, muito bem, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Mas isso não tem novidade nenhuma. Ele deve estar acostumado a ver bailarinas dançando na sua frente, a miúde, excessivamente. Então não se trata de algo novo. Eu queria alguma coisa diferente que pudesse agradar ele, que pudesse surpreender ele. E agradar ele, afinal. Ele é um grande representante das nossas forças, ganhou uma batalha importante. E aí um outro disse assim, guerras e brigas de auroques. Auroques é uma espécie de touro, de gado da época, uma espécie de briga de touro. Ele disse, boa, podemos colocar isso aqui no programa, na pauta do programa, na festividade do dia, mas guerra de auroque, né, é uma coisa que tá algo batida. Eu preciso de alguma coisa diferente. Eu preciso de um espetáculo que seja especial, que seja diferente. E aí, alguém sugere outra coisa, alguém adiciona algum espetáculo, algum divertimento, alguém fala de briga de gladiadores, cada um vai sugerindo uma coisa e o sujeito vai anotando, vai dizer, não, isso daqui a gente já pode incluir, isso daqui não, mas ainda não temos uma coisa diferente. Até que alguém disse assim, que tal a gente fazer um espetáculo de cristãos jogados às feras? A Assembleia ficou em silêncio e o representante de César disse, bem, cristãos sendo comidos por leões e pelas feras não é uma coisa tão assim inusitada, não é uma coisa tão assim inabitual. Ademais, as feras que a gente tem aí enjauladas já estão com barriga bastante cheia dos últimos espetáculos, eu acredito que eles estão ainda preguiçosas e não vão querer mais. Todo mundo deu uma gargalhada, aliás, tenebrosa, até que ele disse, mas essa sugestão dos cristãos me fez pensar aqui numa ideia nova. Que tal a gente fazer um espetáculo diferente com os cristãos? Eu estou pensando aqui em a gente capturar alguns cristãos, colocarmos no circo máximo, juntarmos eles, jogarmos substâncias, óleos, rodeá-los de farpas, também envolvida em bebida em óleos, farpas que pudessem detê-los e que eles não possam saí-los, deixando apenas pequenas frestas para que os mais fortes tentem se desvencilhar, sem necessariamente conseguir. E quando eles estiverem sendo incendiados, quando eles estivessem sendo devorados pelas labaredas, colocarmos os cavalos, aqueles cavalos menos importantes, aqueles que não servem mais para os nossos serviços, que já estão mais fracos, colocarmos os cavalos ali no meio, que diante das chamas vão pisoteá-los. Então o espetáculo deles querendo sair das farpas, sendo queimados. E os cavalos com as patas e chamas pisoteando eles, vai fazer algo de especial. A gente vai ter um espetáculo diferente. Todos aprovaram, houve um aplauso mútuo, e o representante de César diz assim, mas eu preciso de ajuda de vocês.
Eu quero que vocês saiam e capturem os cristãos variados. Eu quero em torno de 1000 cristãos, para que o espetáculo seja realmente intenso, impressionante e possa agradar o nosso general, o nosso cabo de guerra. E diz Humberto de Campos que naquela noite, do ano 177, mais de 1000 cristãos, na sua maioria mulheres e crianças, foram presos, jogados nas celas do Circo Máximo, capturados nas suas casas sem piedade, para o espetáculo que eles iriam vivenciar entre os choros da criança e as angústias das mães, ali no Circo Máximo, sob o aplauso da massa. Humberto de Campos faz uma pausa para a gente respirar e conclui o capítulo dizendo assim: a divindade reuniu aqueles todos romanos responsáveis na cidade de Niterói, e em 1961, aquele grupo de indivíduos responsáveis, todos envolvidos, seja os romanos, seja aqueles que capturaram os cristãos, resgataram os seus débitos na tragédia do circo de Niterói. E o capítulo conclui assim. Raul Teixeira, impactado com aquela mensagem, olha, relê o capítulo 6 de Cartas e Crônicas, ainda emocionado e embevecido, ainda tocado, impactado com aquela informação, com aquelas informações, e nunca vai esquecer daquele episódio. Mas várias dúvidas borbulhavam na sua cabeça. Várias dúvidas. E anos depois, quando ele começou a fazer as suas palestras, a primeira palestra que ele fez na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, ele não sopitou, ele não refreou o seu desejo de conhecer o médium Chico Xavier. E foi na direção do médium e apóstolo da mediunidade que já morava em Uberaba. Chegando lá, ele pegou a fila e disse: eu saio daqui desencarnado, mas eu vou ter que encontrar Chico, vou ter que conversar com Chico. E quando chegou próximo de Chico, Chico botou a mão no ombro dele e disse: olá, jovem, como vai a nossa Niterói, do Rio de Janeiro? Como vai você? E adiantando a Raul Teixeira, disse: eu sei que você quer me perguntar algumas coisas, pergunta, meu filho. E Raul Teixeira, tomado por emoção diante daquele venerando médium, a antena mediúnica mais potente dos nossos tempos, pergunta a Chico Xavier: Chico, eu li a mensagem de Cartas e Crônicas de Humberto de Campos sobre a tragédia do circo de Niterói, e eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira, Chico, é: por que tanto tempo? É uma pergunta que sempre me martiriza. Se Humberto de Campos trouxe a informação de uma tragédia que aconteceu no século II da nossa era cristã, e que aquela tragédia gerou débitos espirituais que seriam resgatados 20 séculos, melhor dizendo, 18 séculos depois, por que tanto tempo? Por que tanto tempo esperar? E Chico diz: meu filho, é uma boa pergunta. Os espíritos me dizem que a divindade espera, dá tempo, para que os envolvidos nos crimes tenham tempo de amadurecer. Se a divindade cobrasse imediatamente os equívocos que nós praticamos, a gente não teria nem maturidade moral e espiritual para entender o que nós fizemos, para ter a consciência moral daquilo que a gente fazia para resgatar. E, portanto, o resgate, o sofrimento que a gente vivenciaria não seria útil em nada ao nosso progresso. Afinal, a gente receberia esse sofrimento como uma espécie de injustiça e nos consideraríamos vítimas da vida e não aproveitaríamos a experiência para amadurecer e para crescer ainda mais. Aqueles sujeitos do século II eram pouco desenvolvidos na sensibilidade, na moral, pouco desenvolvidos espiritualmente. Por isso a divindade dá tempo para que a gente amadureça,
para que a gente possa adquirir consciência, para que a gente possa ter consciência ética, discernimento para entender o que é o mal, o que é o bem, e entender aquilo que a gente fez naquela época. Mas mais do que isso, a divindade dá tempo também aos sujeitos, para que as criaturas possam ter tempo de reparar o mal que fizeram, através do bem que possam fazer. Porque daquele século até 1961, quantas reencarnações! Alguns, meu filho, foram resgatando. Reencarnaram aleijados, reencarnaram com problemas físicos, com doenças, com enfermidades, reencarnaram com transtornos mentais, reencarnaram e passaram por dificuldades. Outros reencarnaram sadios e tinham oportunidade de fazer o bem, de mudar de vida e repetiram equívocos. Alguns que optaram por caminhos de equilíbrio, por caminhos de recuperação moral, aceleraram seu progresso e resgataram ou a dívida toda ou pelo menos parte da dívida. Mas outros continuaram repetindo a mesma experiência. Continuaram cometendo erros semelhantes ou pelo menos não mudaram de conduta. E ao longo dos séculos, a divindade deu tempo para que os sujeitos amadureçam. E alguns que haviam resgatado parte do débito, alguns que haviam amadurecido bastante podiam resgatar de outra forma e resgataram em parte de outra forma. Ainda assim, optaram voluntariamente por viver a experiência daquela expiação, para passarem na pele aquilo que fizeram outrora, para vivenciarem e para darem as suas vidas em holocausto. Optaram por essas provas, por essas expiações, especialmente algumas crianças, porque era o tempo que faltava, era um tempo pequeno que faltava da encarnação para superar débitos que haviam sido resgatados ao longo de reencarnações, ao longo de séculos, para se liberarem por completo de qualquer compromisso com o passado. Esses, não precisando sofrer, mas escolheram voluntariamente para passar pelo holocausto, porque já tinham consciência do que fizeram, e optaram por isso para ficarem ainda mais em consciência de paz. Mas alguns eram espíritos que eram repetentes no erro e que foram reunidos ali. Aqueles todos envolvidos, meu filho, estavam em Niterói. Alguns foram vitimados diretamente pela morte. Outros foram vitimados por sequelas e por sobreviverem, porque alguns sobreviveram. Outros tiveram seus filhos desencarnados e viveram o luto da perda dos filhos, porque também estavam envolvidos na tragédia do Circo Máximo de Roma, no século II. Todos, direto ou indiretamente, estavam envolvidos naquela circunstância. Os que foram afetados pela tragédia do circo. E Chico sorriu e disse: faça a sua segunda pergunta. E Raul Teixeira disse: Chico, e por que eu não? Eu estava quase para ir. E contou o que houve e os impedimentos que houveram para que ele não fosse. Raul Teixeira, Chico Xavier sorriu para Raul Teixeira e disse-lhe assim: você, meu filho, estava naquela situação de 177. Aquela situação narrada por Irmão X, você estava reencarnado. E você também tinha responsabilidade. Você também teve contribuição e teve participação naqueles equívocos. Mas ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, você resgatou em parte, você optou por experiências, e você ainda traz alguns débitos daquela época, mas esses débitos não são suficientes para você necessariamente passar pela desencarnação e expiar dessa forma. Há débito, sim. Mas a divindade permite que você permaneça no corpo. Aqui um parêntese. Há pessoas que muitas vezes não têm débitos e desencarnam. Tem um texto do Evangelho chamado Se fosse homem de bem, teria morrido. Né? Então, por falta de débito, por terem méritos, até desencarnam e voltam para a vida espiritual. E aqueles que têm débitos ainda continuam. Mas há outros casos em que a pessoa não teve débitos para precisar passar por aquela desencarnação e pelaquela morte violenta. E ficou no corpo, por não ter débitos naquela área, e foi preservada. Então cada caso é um caso. Né? E aí Chico diz, você teve os seus débitos
podem ser resgatados durante a experiência reencarnatória, durante a reencarnação, de outra forma. Os seus débitos não precisam ser resgatados por aquela expiação. E é por isso que você foi poupado. Por isso que algumas pessoas são poupadas em acidente de avião, a pessoa perdeu o voo, a pessoa dormiu e o relógio não despertou, o despertador não tocou. Teve um imprevisto e se atrasou e não conseguiu chegar próximo ao voo. Teve uma outra situação e não foi. Quantos casos que são relatados aí na mídia e a pessoa perdeu o voo, se atrasou, não foi, porque não precisava passar por aquela experiência. Não tinha necessidades espirituais daquele nível. E Chico disse para ele, você não precisava passar por aquilo, mas está envolvido também no drama. E isso serve também de reflexão para você. Reflexão para toda a vida, dos compromissos que você tem para com a vida e com as pessoas. Ele nunca mais esqueceria aquilo. Nunca mais iria esquecer daquele desafio, daquela situação que remete a experiências reencarnatórias do passado. Experiências espirituais as mais profundas. Por isso, meus amigos, nessa conjuntura, nessa circunstância, avaliando essa ocorrência, por exemplo, de Raul Teixeira, que Raul Teixeira contou, nós não temos dúvidas que os acontecimentos da vida que nos alcançam e que às vezes a gente escapa deles, tem um duplo objetivo. O objetivo de fazer a gente meditar sobre a fragilidade da vida física, sobre a qual a gente já comentou aqui, que a vida física é um fio, que a qualquer momento a gente pode ser chamado, e essa reflexão afeta o nosso modo de funcionar na vida física. Refletir que a vida física é um fio e que a gente pode ser chamado, faz a gente mudar, afeta o nosso modo de lidar com a vida física. Esse é o primeiro ponto. Seja materialista, seja religioso. O religioso tem mais motivos ainda, porque acha que a vida não acaba aqui. Mas meditar sobre a fragilidade da vida física, meditar sobre a temporalidade das coisas, porque a gente esquece isso, e quando a gente esquece, quando eu digo que esquece, não esquece na memória, esquece emocionalmente isso, a gente no dia a dia age como se a gente nunca fosse morrer. Faz um monte de seguro, seguro de vida, seguro de não sei o quê, só não faz de seguro da vida espiritual, que a única certeza que a gente tem é que a gente vai para a vida espiritual. Faz um monte de investimento financeiro, um monte de poupança, um monte de aplicação financeira, um monte de... que isso tudo é válido, mas só não faz o investimento de eternidade, que é o investimento da vida espiritual. E o segundo ponto, o primeiro, fragilidade da vida física, o segundo ponto é a respeito dos débitos espirituais que a gente tem. O fato de a gente ter escapado de um perigo pode ser, não quer dizer que seja sempre, mas pode ser um aviso da vida, da providência divina, que a gente tinha um débito espiritual. Um débito espiritual, que a gente tem um débito espiritual em qualquer nível, em algum nível, com aquela problemática, que atingiu talvez outra pessoa, que atinge outras vidas, mas que não me atingiu, seja porque a divindade, por acréscimo de misericórdia, não necessariamente por merecimento, me concedeu a chance de ficar no corpo e não desencarnar, ou não sofrer daquela coisa, porque a divindade talvez está permitindo que eu resgate aquele débito de outra forma, porque a divindade não quer que a gente sofra, quer que a gente amadureça. O sofrimento é uma das formas de amadurecer, mas não é a única. Infelizmente, no nosso nível evolutivo, é impossível, eu estou dizendo com toda certeza, é impossível amadurecer, ou pelo menos amadurecer por completo, sem sofrimento. A humanidade ainda precisa do sofrimento, e é difícil a gente aceitar isso e entender isso, mas a humanidade ainda precisa do sofrimento para amadurecer, pelo menos em algum nível. A gente ainda não amadurece, pelo menos de maneira completa, sem sofrimento. Há áreas da nossa personalidade, nosso mundo interior, que são desenvolvidas e que são elaboradas somente quando a dor nos alcança, quando o sofrimento nos acomete. Então, primeira coisa, fragilidade da vida física. Segunda coisa, débitos espirituais. Pensar que aquelas ocorrências que me alcançam têm a ver com débitos espirituais e que a misericórdia divina me concedeu não resgatar daquela forma e ter a chance de resgatar de uma outra forma,
seja por acréscimo de misericórdia, ou então a divindade permitiu que eu não passasse por aquela prova, por aquela expiação, porque os meus débitos, embora eu os tenha, meus débitos não são suficientes ou não estão no nível compatível necessário para que eu possa passar por aquele tipo de expiação. Em outras palavras, os meus débitos espirituais não são suficientes para que eu necessite passar por aquela expiação, por aquele perigo, e por isso eu sou salvo do perigo. A advertência da vida é a semelhança da advertência que Jesus dizia a todos aqueles que ele curava. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Esse é o ensinamento dessa ocorrência. Essa é a verdadeira proposta dessa reflexão. E que eu preciso me modificar. Se eu não fui atingido por aquele perigo, eu preciso modificar. Seja pensando mais na vida espiritual para que aquilo me afete, para que afete a minha vida e me modifique. Seja pensando aqui nos débitos com a vida que eu ainda tenho e que eu preciso trabalhar e servir e atuar para eu poder resgatá-los em clima de entrar no reino dos céus. Há uma frase de Jesus que ilustra isso muito bem, quando Jesus diz assim: o reino dos céus, até João Batista, era tomado pela violência. O reino dos céus, até João Batista, era tomado pela violência. O que é que ele queria dizer? Que até João Batista representava todos os profetas, era o último dos profetas antes de Jesus. Era o antecessor de Jesus. Até João Batista, o reino dos céus era tomado pela violência. O que é que isso quer dizer? Que os espíritos evoluíam e resgatavam os seus débitos na base do sofrimento, das provas, das expiações, que é o que acontece em certo nível, em algum nível, acontece com todos nós ainda. O reino dos céus é tomado pela violência, o espírito cresce, amadurece, sempre prova expiação. Erra, aí volta com expiação. Aí erra de novo, volta com outra expiação, até aprender. Mas o que Jesus estava dizendo é que a partir dele, o reino dos céus poderia ser tomado, poderia ser acessado pelo amor que cobre a multidão de pecados. Por outro tipo de proposta. É por essa razão que quando eu erro agora, a divindade me dá tempo para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu desenvolva a minha consciência. Até porque se eu passar pela aprovação, se eu passar pelo débito, pela experiência negativa, pela experiência não negativa, pela experiência de sofrimento, eu posso aproveitar bem. Porque o indivíduo pode sofrer e se revoltar. O sofrimento não necessariamente evolui, mas pode fazer o indivíduo revoltar. Mas a depender de como eu lido com o sofrimento, aí sim eu posso me iluminar e posso me agigantar espiritualmente. Ora bem, a divindade dá tempo para que eu possa fazer o bem, me liberar dos meus compromissos negativos e, se for o caso, passar pela prova de maneira positiva, de maneira tranquila, de maneira serena, de maneira espiritualizada, de maneira positiva. É aí que você entende aquela mensagem de um espírito amigo quando diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por quê? Porque os eleitos é aquele que já amadureceram para compreender a dor, já que todo mundo sofre, já que todo mundo pode padecer de sofrimento, a dor quando alcança os indivíduos amadurecidos, esses indivíduos amadurecidos conseguem extrair o melhor dela, o melhor do sofrimento. Por isso que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Essa é a história. Quando a gente lê ao pé da letra, parece que não entende. Mas aí a gente entende, digamos assim, a beleza da proposta espírita. A proposta espírita me dá recursos para eu não tomar o reino dos céus na violência como João Batista, mas para que eu entre na base do amor que cobre a multidão de pecados. Então, meus amigos, nesse texto de Kardec, muito curto, muito simples, muito sucinto, mas muito profundo, Kardec aborda todas essas coisas. Falta de controle em relação à vida orgânica, à vida física, sustentação do mundo espiritual sobre as nossas vidas, a fragilidade da vida física que a qualquer momento pode se romper, seja por um mecanismo material, seja por uma deliberação do mundo espiritual que nos chama de volta, e sobretudo nosso compromisso para com a vida espiritual nossa,
mesmo no corpo físico. O nosso compromisso com a nossa vida espiritual enquanto estamos encarnados. Isso é, enquanto eu me safo, digamos assim, me salvo de um perigo, aquilo é mais uma mensagem de advertência para mim, o quanto eu tenho débitos para com a vida e o quanto eu preciso trabalhar em prol da vida, em prol do progresso, em prol do meu aperfeiçoamento. Afinal, se quando eu for chamado, eu posso ser chamado de uma maneira em que eu esteja bem comigo mesmo. É a proposta do próprio autoconhecimento, quando Santo Agostinho propõe que a gente reflita sobre, se eu for chamado agora, como é que eu iria? Tem alguém que possa se queixar de mim? E eu tenho o que de me queixar de alguém? Essas reflexões me fazem melhorar em função do termômetro de que, em algum momento, eu vou partir para a vida espiritual com a bagagem que eu acumulei durante a vida material. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, muito obrigado.